A paz do Senhor, meus irmãos, boa tarde. Como foi me incumbido pelo professor de fazer essa primeira parte do desafio, de falar sobre a lição número 9, o texto 1, sobre Jesus Cristo, a prisão de Jesus Cristo, né? Eu vou ler um trecho aqui daquilo que está escrito aqui no livro, para a gente contextualizar, e a gente vai falar algumas coisas a respeito. Inclusive esse Vale de Cedron foi uma das nossas lições no último livro, se não estiver enganado, foi no último livro, foi sobre a geografia da Terra Santa, né? Então, a prisão de Jesus Cristo. A caminho do horto, Jesus e seus discípulos atravessaram o Vale de Cedron. Os estudiosos afirmam que naquele vale e naquele tempo corria o sangue dos cordeiros que eram sacrificados no altar no templo. Do altar corria um canal que descia até o Cedron. Aqui já diz que naquele tempo uma forma que tinha de se escoar o sangue, porque eu imagino que ali onde era feito o sacrifício dos animais, que tinha que ser derramado o sangue, perto do altar, eu imagino que ali tinha uma forma de escoar. Pelo menos é o que historiadores falam a respeito disso, né? Porque imagina se esse lugar não tivesse como escoar esse sangue. Eu já ouvi relatos até de pessoas que falaram que o sangue que derramava-se dos animais mortos ali era tanto que chegava a cobrir o tornozelo. Você imagina o odor, o cheiro que era deste sangue ali o dia inteiro, os sacerdotes fazendo sacrifícios, né? De animais grandes, pequenos. Imagina a quantidade de sangue que não era derramada ali, né? E acredito que essa seria a forma deles escoar esse sangue, para depois não ficar aquele mau cheiro, né? O sangue tem um cheiro muito forte, então é complicado. Imagina você vai trabalhar o dia inteiro ali naquela região, pisando ali, até porque a gente não sabe como que era feita a higiene do ambiente onde esse sangue era derramado, né? Mas eu creio que Deus falou para o povo como deveria ser, né? Não está relatado na Bíblia, a gente sabe a higiene do sacerdote, a higiene de como era feito todo o processo, mas do local em si não, né? Mas vamos em frente. Então esse horto era muito familiar para Jesus, ele conhecia essa região, ele conhecia muito bem, né? E assim também seus discípulos também conheciam. Tanto que na prisão de Jesus, ele estava lá, e por conhecer muito bem a região, Judas levou diretamente os homens para prender Jesus, né? Aqui fala de legiões, né? Que era a forma romana de dividir o exército dentro por quantidades, para cada comandante comandar melhor a sua tropa. Então, assim, havia divisões dentro do exército, né? Para o comando ser mais eficiente, né? Bom, vamos lá. Referindo-se à prisão de Jesus, parece nos justificada a localização a utilização da corte, pois o objetivo é prender apenas um homem. Prender Jesus não seria tão difícil como eles imaginavam que seria. Eles pensaram algo que fosse como uma revolta, né? Se eles prendessem Jesus, muita gente ia se revoltar. Mas Jesus não era um rei de guerras, né? Era um rei de paz. Ainda não era um rei de guerra, né? Porque ele virá como rei de guerra, mas era um rei de paz. Então Jesus era de paz. Então todos aqueles que acompanhavam ele também eram de paz. Embora que Pedro, né, se revoltou e acabou
cortando a orelha de Malco, né? Diante do poder soberano impossível, impossível teria sido a prisão de Jesus por frágeis homens. Isso é indiscutível. Como um rei todo-poderoso, o Deus que nós servimos, que nunca perdeu uma batalha, nunca se houve na história, pode ler toda a história bíblica, nunca houve uma batalha que Deus perdesse. Como que ele ia ser preso tão facilmente por simples homens, pela sua criatura, né? Porque foi Deus que criou o homem. Mas, porém, todavia, ele tinha algo a cumprir. Ele tinha que cumprir a determinação para poder salvar toda a humanidade. Ele tinha que cumprir. Então, tudo isso ocorreu por quê? Porque Deus queria que fosse assim, né? Pedro feriu Malco, né? Mas Jesus já repreendeu ele, falou que ele guardasse. Por que ele não beberia porque ele não tomaria do cálice que o Pai deu a ele, né? Ali Jesus já terminou repreendendo Pedro, acabou ali com a situação, e ele pediu mais: sou eu que estou aqui. Tanto quando ele falou, quem procuras? Aí os soldados, Jesus o Nazareno, ele falou: sou eu. Quando ele falou com tanta autoridade, sou eu, eles recuaram, e ao mesmo tempo que eles recuaram, eles caíram em terra. Por quê? Imagina o poder de uma palavra de Jesus Cristo falando com homens homens infiéis, homens que vieram fazer o mal para Jesus. Então o poder dessa palavra, o poder de falar com autoridade, fez com que eles recuassem e temessem, caíssem em terra. Não era possível esses homens prender Jesus se não fosse a sua própria vontade, né? O sumo sacerdote, ele pôs no seu coração e falou com seus auxiliares que um homem deveria morrer por todos, pela nação, né? Mal sabia ele, ou sei lá, ele não tinha o discernimento que ele precisava ter para poder, com autoridade, falar algo desse tipo. Um homem deveria morrer pela nação. Ele não sabia o que significava aquilo realmente, porque Jesus deveria morrer realmente, não só pela nação de Israel, mas por todo o mundo, né? Embora ele não soubesse, ele contextualizou da maneira que Deus já tinha determinado, né? Enfim, de posse de Jesus, os guardas levaram-no para ser julgado e condenado à morte. O processo, a gente sabe como foi que ele foi preso, as ordens que foram dadas, a traição de Judas primeiramente. As ordens foram dadas para a prisão de Jesus e para a sua morte. Então não tinha mais volta. Ali estava todo o concílio pronto para sacrificar Jesus. Não importava os crimes que o outro tinha cometido. O que era importante para eles era matar Jesus. Mas eles não sabiam o bem que estavam fazendo à humanidade. Eles não sabiam o bem que estavam fazendo a toda a humanidade. Porque a partir do momento da morte de Jesus Cristo, a partir do momento da morte de Cristo, tudo mudou. E quando ele ressuscitou, aí não teve quem segurasse mais. Porque os discípulos começaram a pregar por todos os lugares, as pessoas começaram a falar de Jesus de maneira que não se continham. Porque Jesus, ele veio para dar a vida por nós. Não há como negar isso. E ele fez isso pacificamente. Ele era um rei pacífico. Ele era de passividade. Ele é Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe a vida de cada um. Eu sei que a lição é bem curtinha. Pode haver coisas que tenham passado e vocês queiram saber. Se vocês tiverem alguma pergunta, mande. Nós vamos tentar
esclarecer. Amém? Deus abençoe a todos.